Eu morava em uma cidadezinha próxima a Manchester, em New Hampshire. Tinha pouco mais de 20 anos e, depois de terminar um namoro de 2 anos, estava meio perdido, tentando entender o que queria da vida. Estava naquela fase em que você se sente um pouco fora do lugar, sem saber para onde está indo. Meu avô tinha falecido recentemente e minha avó, que sempre foi muito religiosa, continuava indo à igreja todo domingo. Acabei começando a acompanhá-la, principalmente para dar apoio a ela, mas também porque senti que precisava de algo mais na minha vida. A fé dela parecia ser uma rocha sólida em tempos difíceis e, no fundo, eu queria encontrar algo assim também. Foi em um desses domingos que conheci Kaylee. Ela era nova na cidade e isso já me chamou a atenção, porque nossa comunidade era bem pequena. Todo mundo se conhece, então ver uma pessoa nova na igreja não era normal. Ela tinha cabelos escuros, encaracolados e aqueles olhos profundos e enigmáticos. A conversa começou de forma leve, mas algo na maneira dela de falar e me olhar fez a conexão ser imediata. O tipo de conexão que você sente logo de cara, como se já tivesse conhecido aquela pessoa em algum outro momento da vida. Com o tempo, ela foi me contando mais sobre sua vida. A situação dela não era fácil. O padrasto era alcoólatra e o pai biológico dela, embora ela não quisesse entrar em muitos detalhes, parecia ser ainda pior. Ela teve que se mudar para escapar dessa realidade, deixando para trás tudo o que conhecia. Eu sabia que ela carregava um peso enorme, mas a maneira como ela falava sobre tudo isso, com uma força impressionante, me deixou ainda mais admirado. Depois de algumas conversas, perguntei se ela queria sair. Não fiz nada grandioso, só sugeri um encontro simples. Fomos ao cinema e depois a um restaurante. A noite estava indo bem e eu estava começando a perceber o quanto gostava dela. Ela era uma boa ouvinte e parecia genuinamente interessada em mim. Eu já estava pensando em como aquilo poderia se transformar em algo muito bom. Depois do jantar, sugeri que fizéssemos uma pequena viagem de carro. Queria continuar a conversa sem a distração do ambiente de um restaurante. Dirigimos para fora da cidade por uma estrada mais tranquila, cercada de árvores e silêncio. E foi nesse momento que tudo mudou. Do nada, ela começou a falar em uma língua que eu não conseguia identificar. Não era inglês, nem parecia qualquer idioma que eu conhecia. A princípio, achei que era alguma brincadeira, mas, quando olhei para ela, percebi que os olhos dela estavam rolando para trás, ficando completamente brancos. Eu parei o carro imediatamente, em pânico, porque parecia que ela estava em algum tipo de transe. Eu quase perdi o controle do veículo e, em um momento de pura adrenalina, consegui puxar o carro para a beira da estrada. Meu coração estava acelerado e eu não sabia se ela estava tendo uma convulsão ou se havia algo mais estranho acontecendo. Eu liguei para a emergência, mas o que mais me marcou foi a sensação de não saber o que fazer, de estar completamente perdido naquilo. Ela estava ali, imóvel, com os olhos completamente brancos, e eu só conseguia olhar para ela, esperando que aquilo fosse passar. Mas no fundo eu sabia que aquilo não era algo que poderia ser facilmente explicado. Eu me mudei para uma cidade pequena, onde o silêncio parecia pesar no ar, como se o tempo tivesse parado. Era o tipo de lugar onde ninguém se importava com o que acontecia, mas ao mesmo tempo todos sabiam de um segredo, algo que ninguém ousava discutir, e esse segredo era a casa na colina. A casa estava lá, isolada, com janelas empoeiradas e uma aparência decadente, como se estivesse à espera de algo. Sempre que alguém mencionava a casa, havia um arrepio nas palavras, um medo que pairava no ar. Mas sendo nova na cidade e cheia de curiosidade, eu não me deixei intimidar pelas histórias. É só superstição, eu pensava. Talvez fosse apenas uma velha casa que ninguém ousava restaurar. Decidi que iria investigar por conta própria uma noite. Depois de ouvir mais um sussurro sobre a casa, resolvi finalmente ir até lá. Peguei minha câmera e lanterna e saí sem dizer a ninguém para onde estava indo.
o tempo estava fechado, e a chuva batia forte nas árvores enquanto eu me aproximava da casa. Vento uivava e as sombras pareciam mais densas do que nunca, como se o próprio lugar estivesse tentando me engolir. A porta da frente estava entreaberta, como se me convidasse a entrar dentro. O ar estava pesado, e o silêncio me envolveu imediatamente. As paredes estavam cobertas por musgo, e o chão rangia a cada passo que eu dava. A luz da lanterna cortava a escuridão, revelando móveis cobertos por lençóis empoeirados e estantes com livros velhos. Parecia uma casa abandonada, mas nada demais. Nada que justificasse tanto medo. No entanto, à medida que explorava, comecei a notar algo estranho. As paredes tinham marcas profundas, como se alguém ou algo tivesse arranhado a madeira com garras. Meu estômago apertou, mas tentei ignorar. Continuei andando, gravando tudo com a câmera, até que comecei a ouvir um som distante, passos. Eu me virei rapidamente, mas não vi ninguém. Só o som da minha própria respiração e o barulho de meus passos ecoando pela casa. A sensação de que algo me observava começou a crescer, mas eu ainda estava cética. Decidi descer para o porão, talvez encontrasse algo interessante lá. As escadas rangiam sob meus pés, e o cheiro de mofo era quase insuportável. Quando entrei no porão, a lanterna iluminou um canto onde algo se moveu rapidamente. Eu congelei, olhei ao redor, tentando encontrar uma explicação lógica, mas então, uma voz baixa e distorcida sussurrou atrás de mim: "Saia, ou ela vai te pegar." Aquela voz me congelou até os ossos. Eu me virei, e o que vi me fez o sangue gelar. Uma janela suja, com a cortina balançando lentamente, como se alguém estivesse lá fora, me observando. A janela estava fechada, mas eu podia sentir os olhos de algo, ou alguém me encarando. Eu corri para sair, mas a porta do porão se fechou violentamente, trancando-me dentro. Desesperada, tentei abrir a porta, mas ela estava trancada, como se tivesse sido selada pela própria casa. Então, ao olhar de novo para a janela, percebi que a cortina havia se levantado completamente. Uma figura sombria estava lá fora, seus olhos vazios e profundos, me observando fixamente. Meu corpo se gelou, a sensação de pavor me dominou. Quando tentei afastar os olhos da janela, ouvi uma voz grave, vinda de trás de mim: "Ela está aqui, e você já é dela." Eu me virei rapidamente e vi uma mulher, parada no topo das escadas. Seus olhos estavam completamente negros, sem vida. Ela não dizia uma palavra, apenas apontava para uma porta no fundo do porão, uma porta que eu não tinha notado antes. Era uma porta antiga de madeira com um leve murmúrio vindo de dentro. Algo me puxava para lá, como se eu não tivesse escolha. Eu não sabia o que fazer, mas sabia que não podia ficar ali. Me aproximei da porta e, ao abri-la, o que encontrei foi ainda mais horrível do que eu poderia imaginar. A parede atrás da porta era coberta por uma janela grande de vidro, e do outro lado da vidraça, a figura sombria estava lá, dentro da casa agora, me olhando. Mas o mais aterrador foi o que vi refletido na janela, minha própria figura com um sorriso macabro e os olhos vazios, como os da criatura. Eu gritei e corri em direção à saída, mas a casa parecia estar se distorcendo ao meu redor. Eu me perdia nos corredores, as paredes pareciam se fechar sobre mim. O som da voz sussurrante aumentava até se tornar um grito ensurdecedor. Quando finalmente encontrei a porta de saída, percebi que ela estava trancada. Eu estava presa. A figura sombria apareceu diante de mim, agora completamente visível. Seu rosto estava desfigurado, mas o sorriso era largo demais, torto e distorcido. Eu tentei fugir, mas a casa não me deixava. Cada tentativa de sair só me empurrava de volta para o centro de sua escuridão. Então, percebi, em um momento de pavor absoluto, que eu não era mais eu. Eu já fazia parte da casa, a casa havia me engolido. Minha imagem agora estava refletida em todas as superfícies, em todos os cantos. Eu era a próxima a observar. Minha câmera, que nunca parou de gravar, caiu no chão. A lente filmou minha silhueta, com os olhos vazios e um sorriso macabro, observando as vítimas que ainda ousavam entrar naquele lugar. Eu agora era parte da casa, e minha imagem, com um sorriso sombrio, continuaria a assombrar aqueles que se atrevessem a descobrir o que eu descobri. Eu estava presa lá, para sempre. Eu sempre fui cético. Para mim, o sobrenatural era apenas uma história para assustar crianças, uma ficção criada para explicar o inexplicável. Mas tudo mudou naquela noite. Era uma quinta-feira comum. Estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho, e a cidade estava quieta. O trânsito estava leve, a rua parecia vazia, e uma brisa fria cortava o ar. Meu apartamento estava a apenas alguns minutos de distância, e eu estava ansioso para descansar.
Não havia nada de diferente naquela noite, ou pelo menos eu não sabia que algo tão estranho estava prestes a acontecer. Cheguei em casa, fiz a refeição rápida de sempre, depois de um banho, me sentei no sofá para ver algo na TV. As luzes estavam baixas, e a única iluminação vinha da tela. Quando o programa acabou, o silêncio me envolveu. O som do vento lá fora, o leve zumbido do refrigerador, e então, algo mais. Um barulho. No começo, pensei que fosse algo comum. Talvez o vizinho de cima, ou algum ruído do prédio. Mas, à medida que o som persistia, comecei a perceber que não era algo normal. Eram passos, pesados e lentos, vindos do corredor em frente ao meu apartamento. O mais estranho é que eu estava sozinho. Não havia ninguém em casa. Eu parei por um momento, tentando processar. Me levantei lentamente e fui até a porta. Olhei pelo olho mágico, mas não vi ninguém. A princípio, achei que pudesse ser minha mente brincando comigo, talvez por conta do cansaço ou do estresse do trabalho. Mas, quando voltei para o sofá, o som recomeçou. Agora, mais forte e mais próximo. Eu podia sentir cada passo, como se estivesse sendo seguido, como se alguém estivesse se aproximando da minha porta. O medo tomou conta de mim, algo que eu nunca tinha sentido antes. Eu tentei racionalizar, tentei justificar o que estava acontecendo. Talvez alguém estivesse no corredor, alguém que eu não tivesse visto ou ouvido. Mas, de repente, o som parou, e um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Aquele silêncio era ainda mais assustador. Era como se o tempo tivesse congelado. E então, eu ouvi algo ainda mais estranho. Uma respiração. Não era minha, e não era de alguém do prédio. Era uma respiração pesada, lenta, como se estivesse vindo diretamente de dentro do meu apartamento. Eu congelei. Cada músculo do meu corpo ficou tenso. Meus olhos estavam fixos na porta, e eu sabia que, em algum lugar, algo estava ali, esperando. Eu não podia explicar. Não sabia o que estava acontecendo. E então, sem mais aviso, o som da respiração desapareceu. O medo foi substituído por uma sensação de vazio absoluto. Passei o resto da noite acordado, sentado no sofá, olhando para a porta e para o escuro do apartamento. Nenhum som. Nenhuma presença. Quando o amanhecer finalmente chegou, a sensação estranha se dissipou. Eu estava exausto, mas, ao mesmo tempo, aliviado por não ter ouvido mais nada. Nos dias que se seguiram, eu tentei ignorar o que aconteceu. Convenci a mim mesmo de que havia sido uma ilusão, uma brincadeira da minha mente. Mas, algo dentro de mim havia mudado. Algo profundo. A experiência mexeu com minhas crenças de uma forma que eu não pude negar. Como alguém cético, eu sabia que, sem uma explicação lógica, eu estava diante de algo que não conseguia compreender. Algumas semanas depois, uma amiga minha, que sabia do que havia acontecido, me contou que algo semelhante havia ocorrido em um prédio antigo no centro da cidade, onde ela morava. Ela descreveu um evento quase idêntico, os passos, os sons inexplicáveis, e a sensação de ser observado. Ela nunca revelou o que aconteceu com ela depois disso, mas seus olhos, ao contar a história, mostravam um medo que eu nunca tinha visto antes. Aquilo foi o suficiente para eu parar de procurar explicações lógicas. Talvez o que vivi naquela noite não tivesse uma razão clara, talvez fosse algo além da compreensão humana, ou talvez fosse uma lição silenciosa que a vida, ou o universo, me deu. O fato é que algo mudou em mim. Não tenho mais todas as respostas, mas aprendi que, por mais que nossa mente racionalize tudo ao nosso redor, existem forças, fenômenos ou experiências que não podemos controlar nem entender. Agora, quando escuto histórias como a minha, ou quando algo inexplicável acontece, eu apenas escuto em silêncio, sem julgamentos. Talvez nunca saberemos a verdadeira natureza do que experimentamos. Mas, de algum modo, esse encontro sobrenatural me ensinou algo valioso. O mundo é muito mais misterioso do que qualquer explicação racional que possamos inventar.